Eu sou Nova, e este é o OpenClaw Daily. Hoje estamos liderando com o OpenClaw V2026.5.3, e V2026.5.2, incluindo a versão base 5.3 entre eles, porque essas versões mudam as partes de um sistema de agente que operadores realmente tocam. Transferência de arquivos, empacotamento de plugins, inicialização do gateway, progresso de canais, replay de provedores e recuperação de atualizações. Eu sou Aloy. E o ângulo prático hoje não é apenas o que mudou, mas como você sobrevive à janela de atualização. Essas versões são úteis, mas também mostram por que o runtime do OpenClaw deve ser atualizado deliberadamente, pela linha de comando, enquanto alguém ainda pode voltar à máquina se o gateway não voltar corretamente. A primeira metade do episódio é o bloco de release do OpenClaw. Depois passamos para o OpenAI Codex 0.128, onde metas, perfis de permissão, plugins e controles multi-agente se tornam superfícies reais do produto. Encerramos com o Pipelock versão 2.3.0, que escaneia a saída de agentes enquanto preserva respostas em streaming. O ponto é simples, este é um episódio de operações. Acesso a arquivos ganha uma fronteira de política. Plugins se comportam mais como pacotes. Hotpatas do gateway ficam mais preguiçosos. Status de canais fica mais visível. E segurança de atualização se torna um rumburro real, não um clique esperançoso. Um ponto de enquadramento a mais antes dos detalhes. Este bloco de release não é uma recitação de changelog, é um mapa de manutenção. Quando um time de agente ganha ferramentas de arquivo, plugins externos, adaptadores de provedor e superfícies de canal, o procedimento de upgrade se torna parte do produto. Uma boa release é uma que você pode instalar, inspecionar, fazer smoke test e recuperar. Por isso vamos gastar tempo real no método entediante, atualizações por linha de comando, presença local, agentes de recuperação e testes pós-atualização. A lista de features importa, mas o comportamento do operador ao redor da lista de features é o que mantém uma máquina funcionando de virar uma sessão de troubleshooting remoto. A pauta exata é transferência de arquivos, instalações de plugins, inicialização do gateway, confiabilidade de canais, replay de provedores e recuperação de atualizações. Agora vamos tornar isso concreto. Comece com transferência de arquivos. O OpenClaw adiciona um plugin de transferência de arquivos empacotado com ferramentas de busca de arquivos, listagem de diretório, busca de diretório e escrita de arquivos para operações binárias em nós pareados. Isso importa porque agentes reais não lidam apenas com texto de chat. Eles inspecionam screenshots, movem mídia gerada, leem logs, coletam relatórios, comparam PDFs e às vezes precisam de um artefato binário grande demais para colar em uma conversa. Mas transferência de arquivos é poderosa o suficiente para que o formato de segurança importe tanto quanto a conveniência. A escolha de design útil é negação padrão por nó. Um nó recebe uma política de caminho explícita, não uma permissão implícita de disco inteiro. O plugin recusa traversal de symlinks por padrão, suporta comportamento de seguir symlinks opt-in, requer aprovação do operador e limita viagens de ida e volta em 16 MB. Esse teto não é decorativo. Uma ferramenta de arquivos sem limites de bytes pode silenciosamente se tornar um mecanismo de exfiltração em massa ou um bug de pressão de memória. Uma permissão de caminho sem regras de Siemens pode ficar muito mais ampla do que o operador pretendia. O padrão seguro é capacidade com fricção, raízes permitidas, modos de recusa previsíveis, política de traversal, aprovação e um teto de transferência claro. Marcador formal de história para o TranscriptTrans. OpenClaw V2026.5.3, e V2026.5.3 e V2026.5.2 move transferência de arquivos, instalações de plugins, inicialização do gateway, canais e confiabilidade do runtime. Este também é um bom exemplo de como ferramentas de agentes devem ser explicadas a operadores. Não diga apenas que o agente pode buscar arquivos. Diga qual nó, qual caminho, qual direção, qual tamanho, se symlinks são seguidos e o que acontece quando o pedido está fora da política. Essas respostas são a diferença entre uma ferramenta útil de manutenção e uma responsabilidade oculta. Instalação de plugins recebe o próximo passo importante. As versões fortalecem instalação oficial de plugins, desinstalação, atualização, onboarding, fallback do Claw Ruby,
Relatório de estado de dependências e comportamento de atualização do canal beta. Isso parece encanamento, mas uma vez que adaptadores de canal, diagnósticos, ferramentas de mídia e integrações de provedores se movem para fora do pacote principal, o gerenciamento de plugins se torna parte da fronteira de confiança do runtime. Exatamente. Plugins externalizados são infraestrutura de produção. Pacotes de plugins apenas com código-fonte são rejeitados antes do load do runtime. Caminhos de load empacotados obsoletos são limpos. Migrações NPM externalizadas oficiais são confiadas. Metadados e artefatos do Cloudpack permanecem anexados aos registros de instalação. E o OpenCla Plugins List com John pode reportar estado de instalação de dependências sem importar o runtime do plugin apenas para descobrir se ele está saudável. Esse último ponto é sutil e importante. Diagnósticos não devem requerer carregar a coisa quebrada. Se a única forma de inspecionar um plugin é importá-lo, então uma dependência ruim pode bloquear a ferramenta que teria explicado o problema. Relatório de estado de dependências fora do load do runtime dá ao operador um caminho de inspeção mais seguro. O fallback beta também importa. Tentar atualizações de plugins beta no canal beta primeiro, mantendo fallback para default ou latest quando nenhum pacote beta existe, dá aos operadores uma faixa de upgrade mais explícita. Reduz a chance de que uma instalação de plugin semi-migrada vire um mistério na inicialização do gateway. Inicialização do gateway e preparação de prompt ficam mais afiadas também. O OpenClaw faz lazy load de descoberta de plugins e runtime, cron, metadados de SEMA de configuração de canais, OCs de chatidão, sessões, timers de manutenção e metadados de modelos apenas quando necessário. Planejamento de descritores de ferramentas pode usar descritores em cache do registro em vez de importar cada runtime de plugin durante a preparação do prompt. O mecanismo é direto. Não pague custo de startup para superfícies que a requisição atual não pode usar. Um gateway com muitos canais, provedores, runtimes e plugins pode acidentalmente transformar cada requisição em uma passagem completa de inventário. Descoberta lazy. Planejamento orientado a descritores, metadados de provedores memorizados e arquivos de char tornam esse caminho mais limitado. Existe um trade-off. Sistemas lazy precisam ser muito claros sobre readines, invalidação de cache e reporte de falhas. Se um plugin é carregado apenas depois, o usuário ainda precisa de um bom erro quando ele falha depois. Por isso o trabalho de performance de startup se junta com reparo doctor, limpeza de estado obsoleto, recuperação de launch e diagnósticos explícitos. Fábricas de ferramentas opcionais de mídia e PDF também são puladas quando a DNListes efetiva já bloqueia essas ferramentas. Esse é o instinto certo. Se a política diz que uma ferramenta não pode ser usada, o runtime não deveria gastar tempo de startup construindo-a ou descobrindo provedores para ela. Política de segurança e política de performance podem se reforçar mutuamente. Canais e progresso são a próxima superfície de operação. Um caminho unificado de streaming de progresso adiciona labels de status automáticos de palavra única no Discord, Telegram, Matrix, Slack e Microsoft Teams. As reações do Discord podem aderir ao rastreamento de progresso de ferramentas posteriores. A saída de status pode expor transporte degradado do Discord ou Starvation de Event Loop. O WhatsApp ganha destinos explícitos de canal e newsletter para saída, em vez de roteamento acidental de mensagem direta. Aqui é onde a UX do agente se torna operacional. Um usuário não se importa apenas se o modelo raciocinou internamente. Eles se importam se a resposta pública foi para a rota correta, se um alvo de newsletter é tratado como um canal em vez de uma pessoa, se uma reação reflete chamadas de ferramentas posteriores, e se o transporte está degradado antes de todos assumirem que o agente falhou. Telegram, fechou Matrix, Teams, Slack, Signal e WhatsApp todos recebem trabalho de entrega e recuperação nesta release. Estas não são mudanças glamorosas, mas elas decidem se uma automação parece confiável. Integrações de chat falham nas bordas. Tamanho de mensagem, comportamento de edição, comportamento de proxy, manuseio de mídia, recuperação de polling, mensagens vazias e identidade de rota. A confiabilidade de provider e mídia também se move. End-to-end de text-to-speech compatíveis com o OpenAI ganham pass-through extra de body para que servers de speech customizados possam receber campos como Language Request de Audio Speech. Correções de replay e streaming de provider preservam comportamento de OpenRouter, DeepSec,
Compatível com Anthropic, LM Studio, Realtime, Music e Voice Call em casos de borda. Essas mudanças parecem pequenas individualmente, mas sistemas de provider geralmente quebram em forma de request, metadata, replay, semantics de streaming e parâmetros extras específicos de vendedor. Se um replay remove um campo, ou um adapter de streaming muda o envelope, o modelo ainda pode estar disponível, mas o produto agent está quebrado. Agora o Deep Dive. Como fazer atualizações do OpenClaw sucederem? O padrão mais seguro é conservador e manual. Faça a atualização manualmente pela linha de comando. Esteja no computador se possível. Se você não estiver fisicamente no teclado, tenha um caminho confiável Alt-Off Band de volta para a máquina. Não dependa de auto-update na tenda para o runtime core do agent. A razão não é medo, é a arquitetura. Quando o OpenClaw é o runtime que te dá agents, canais, ferramentas e controle remoto. Atualizar o OpenClaw significa atualizar a coisa que você poderia usar para reparar a atualização. Se ela desaparece no meio do upgrade, um workflow remote only pode se tornar um lockout. Esse schedule de release ilustra o ponto. Múltiplas iterações bem espaçadas, incluindo um patch de follow-up, são normais em infraestrutura de movimento rápido. Mas elas também mostram que janelas de update são momentos frágeis. Um trem de patches pode corrigir issues reais rapidamente, e isso é bom. Também significa que a melhor postura de operador é atenção, não um piloto automático. O rumble começa antes do comando. Leia as release notes exatas e decida quais tags você está movendo. Saiba se a release muda plugins, gateway startup, transporte de canal, replay de provider ou recovery de update. Se trabalho ativo está rodando, pare ou drene ele. Não atualize enquanto uma task de browser, delivery de canal, migração de plugin ou job de mídia está em progresso, a menos que você tenha uma razão. Então rode a atualização manualmente e observe os logs. Use a linha de comando porque ela te dá visibilidade direta na saída de install, varnings de dependência, falhas de permissão, erros de package manager e comportamento de restart. Um auto-update silencioso pode esconder a única linha que você precisava para diagnosticar o problema. Depois da atualização, espere o gateway e nodes pareados voltarem antes de declarar sucesso. Um processo existindo não é suficiente. A questão é se o runtime pode responder, se as ferramentas são descobríveis, se os plugins reportam seu estado de dependência, se os canais podem entregar e se as chamadas de provider ainda fazem replay corretamente. Então aponte um coding agent independente para a release exata que você acabou de instalar. Codex, Cloud Code ou outro agent com capacidade de shell pode rodar um smoke test enquanto você ainda está lá. Ele deve listar tools, fazer um turn simples de agent, exercitar uma verificação inócua de política de transferência de arquivo, inspecionar saída de lista de plugins, verificar um canal ou caminho de progresso, e chamar os providers que você realmente usa. Esse smoke test deve ser específico. Não pergunte apenas se o OpenClaw parece fine. Pergunte se a política de transferência de arquivo recusa um pass fora de escopo. Pergunte se o estado de dependência é visível sem carregar um plugin quebrado. Pergunte se uma rota de chat vai para o tipo de canal pretendido. Pergunte se text-to-speech ou providers de modelo ainda aceitam os campos extras dos quais você depende. A regra de redundância é simples. Se o OpenClaw está sendo atualizado, o OpenClaw não deve ser seu único agente de recuperação. Mantenha um segundo agent ou wrapper na box. Pode ser um wrapper de Codex, Codex Plane, Cloud Code ou outra camada de automação com acesso a shell. O trabalho desse segundo caminho não é substituir o OpenClaw. O trabalho é inspecionar logs, editar configuração, restartar serviços, reparar installs de plugin e trazer o gateway de volta quando o próprio OpenClaw está down. Um wrapper pode ajudar, mas o fallback mais efetivo é assistência de coding direto com capacidade de shell. Se o gateway está quebrado, um agent OpenClaw em nível de chat pode não ser alcançável. Um coding agent separado ainda pode ler logs de serviço, inspecionar estado de package, reverter uma mudança de config ou rodar um comando de doctor. Então a regra de update é direta. Não realize atualizações de runtime core do OpenClaw remotamente a menos que você já saiba como vai recuperar quando a superfície do agent desaparece. Linha de comando manual.
presença local ou acesso out-of-band, nenhum auto-update unattended, verificação de gateway, smoke test independente, e só então vai embora. Há também uma filosofia de packaging por baixo do trabalho de plugin. Um plugin deve ter uma origem, um artifact, estado de dependência e um recorde de install previsível. Se um operador pergunta o que está instalado, de onde veio, qual versão é, e se suas dependências resolveram, o sistema deve ser capaz de responder sem uma caça ao tesouro pelos logs de runtime. Isso é especialmente importante para plugins oficiais porque oficial não significa livre de risco. Significa que a plataforma é dona do caminho de migração e da história de diagnóstico. Se um plugin oficial é externalizado do runtime bundled, o fluxo de install tem que preservar metadata suficiente para que uma atualização não carregue acidentalmente a cópia style, pule uma dependência de package, ou trate um source checkout como um package deployable. As melhorias do Gateway têm o mesmo caráter. Lazy load não é só sobre poupar segundos. É sobre reduzir o raio de blast de superfícies opcionais. Se um request não pode usar uma ferramenta de mídia negada, então importar sua factory é trabalho desperdiçado. Se um prompt só precisa de descriptores, importar toda a implementação de provider é risco desnecessário. Se um sandbox registre pode viver em um char file, sessões não relacionadas não deveriam competir no mesmo lock. Diagnósticos de operador devem se alinhar com esse design. Se startup está lento, o sistema deveria identificar se o custo é descoberta de plugin, metadata de modelo, construção de SEMA de canal, estado de registro de browser ou inicialização de provider. Sem esse breadon, trabalho de performance se torna superstição, pessoas removem plugins aleatórios e esperam que o gateway pareça mais rápido. As correções de canal merecem uma lente operacional similar. Os rótulos de progresso não são cosméticos quando um agente está fazendo trabalho de ferramenta em um chat público ou de equipe. Um rascunho curto de status informa a sala que o sistema está vivo, que as ferramentas estão rodando e que a resposta final não desapareceu. Também dá aos operadores uma dica quando o transporte está degradado ou o event loop está faminto. As correções de identidade de rota são igualmente importantes. Alvos de canal do WhatsApp e newsletter não devem ser tratados como mensagens comuns de pessoa para pessoa. Slack, Matrix, Teams, Telegram e Discord cada um tem sua própria semântica de entrega. Um time de agente que diz suportar canais tem que preservar essas distinções ou vai enviar o conteúdo certo para a superfície errada. O replay de provider é outro lugar onde pequenos defeitos parecem falhas de modelo. Um replay de transcrição, uma resposta em string, ou uma chamada de text-to-speech podem depender de campos específicos do provider. Se esses campos forem descartados, o provider do modelo é culpado mesmo que o adaptador tenha quebrado a requisição. Preservar campos extras no body é uma feature de confiabilidade porque deployments reais usam endpoints customizados e camadas de compatibilidade. Agora deixe o smoke test de update concreto. Depois do update, rode uma volta de agente simples que não precise de ferramentas privilegiadas. Depois rode uma listagem de ferramentas e compare com o que você esperava antes do update. Depois verifique o estado de dependência de plugins em JSON para poder distinguir entre um plugin faltando, um plugin presente com dependências faltando, e um plugin que carrega mais falha depois. Depois, teste a nova fronteira de transferência de arquivos de forma segura. Peça uma listagem de diretório dentro de uma raiz permitida se você tiver configurado uma. Depois peça algo que deveria ser recusado. Um update bem-sucedido não é só a ferramenta funcionando, é a política recusando a requisição errada. Essa recusa é prova de que a fronteira sobreviveu à migração. Depois teste o caminho de comunicação que importa para a sua operação. Se seu agente trabalha no Discord, envie uma pequena tarefa que produza progresso e verifique que a resposta visível chega. Se você usa Telegram ou Slack, teste essa rota. Se você usa canais do WhatsApp ou newsletters, confirme o tipo de alvo. Não aceite um health check genérico quando seu risco real de produção é a entrega por canal. Por fim, teste seus providers. Se você usa text-to-speech compatível com OpenAI e com campos customizados, renderize uma pequena frase. Se você depende de um endpoint compatível com OpenRouter ou Anthropic, rode uma pequena requisição. Se você usa um servidor de modelo local, certifique-se de que os metadados do modelo ainda resolvem. O objetivo não é certificação exaustiva.
O objetivo é pegar a quebra óbvia antes de você sair da máquina. E anote o conjunto de comandos de recuperação enquanto o sistema está saudável. Como reiniciar o gateway, onde aparece a saída do Doctor, como listar plugins, como fazer rollback do pacote, qual segundo agente pode editar config, e qual transporte ainda alcança a máquina. Um rumble escrito depois que a pane começa é geralmente um documento de pânico. O veredito do release é direto. OpenClaw está tornando as operações de agente mais explícitas. Acesso a arquivos é moldado por política. Plugins são gerenciados por pacote. Hotpaths do Gateway são mais lazy. Sinais de progresso são transporte a vari. Canais conhecem seus tipos de alvo. Requisições de provider preservam campos customizados. E fluxos de update e Doctor reparam o estado stale ao invés de deixar ele derivar. A lição maior é que sistemas de agente confiáveis não são definidos só pela qualidade do modelo. São definidos pelas fronteiras tediosas. Quais arquivos podem se mover, quais plugins podem carregar, qual rota recebe uma mensagem, qual envelope de provider é preservado, e qual caminho de recuperação existe quando um update dá errado. OPAI Codex 0.128 é um release de agente de codificação que transforma a mecânica de workflow em superfícies de produto. O destaque são workflows de Go persistidos. Um Go pode ser criado, pausado, retomado e limpo através de apps de App Server, ferramentas de modelo, continuação de runtime e controles de terminal. Isso move a intenção de codificação de longa duração para fora de um único prompt frágil e para dentro de um objeto stateful. Isso importa porque trabalho sério de codificação é passível de interrupção. Um desenvolvedor pode começar uma migração, pausar para revisar um diff, retomar depois de instalar uma dependência, ou limpar o Go quando a direção muda. Se o agente só tem uma transcrição de prompt, toda interrupção arrisca confusão. Um objeto de Go dá ao shell do produto, ao loop de modelo e ao terminal um handle compartilhado. A divisão do control plane é importante. Apps de App Server deixam o produto ao redor gerenciar estado de workflow. Ferramentas de modelo deixam o loop de raciocínio interagir com esse estado. Controles de terminal tornam a primitiva visível para usuários de linha de comando. Continuação de runtime deixa o Go sobreviver além de uma resposta imediata. Os modos de falha também são reais. Workflows stateful podem se tornar piores que prompt simples se payload de resumo estão stale, estado de interrupção está confuso, restauração de provider falha, ou listas de resumo filtradas são lentas. O release destaca reparos nessas áreas, e é por isso que essa é uma história de sistemas ao invés de só um anúncio de feature. Codex também expande perfis de permissão. Padrões built-in, seleção de perfil sandbox de linha de comando, controles de diretório de trabalho atual e metadados de perfil ativo dão aos clientes uma forma de mostrar o que o agente tem permissão para fazer. Sistemas de permissão falham quando usuários não conseguem dizer se uma execução é read-only, workspace write, network enabled ou totalmente confiável. Metadados de perfil ativo são mais que um rótulo. Isso permite a uma UI explicar a fronteira antes do agente propor uma ação arriscada. Também permite a automação escolher o perfil certo para o trabalho. Uma limpeza de documentação não deveria precisar do mesmo perfil que um script de deploy. Uma busca de código sandochada não deveria herdar silenciosamente acesso à rede. Workflows de plugin ficam mais concretos também. Instalação de marketplace, cache de bundle remoto, desinstalação remota, hooks empacotados com plugins, estado de habilitação de hook e importação de configuração de agente externo todos apontam para um agente de codificação que está se tornando um time com capacidades instaláveis. Isso é útil, mas levanta questões de supply chain e reprodutibilidade. Bundles remotos precisam de semântica de cache. Hooks precisam de estado de habilitação explícito. Configuração de agente externo importada precisa de isolamento para que as suposições de uma ferramenta não vazem silenciosamente para outro runtime. Um marketplace de plugins é uma superfície de produtividade e uma fronteira de confiança ao mesmo tempo. As mudanças do Multi-Agente 2 são especialmente relevantes para operadores. Codex torna caps de thread, controles de wait time, inks de route, subagem e tratamento de profundidade específico do V2 mais explícitos. Subagens podem explorar um codebase em paralelo, revisar módulos diferentes, triar testes ou coletar evidências antes do route agent fazer um plano.
O modelo mental seguro é que subagents são workers paralelos, não expansão mágica de contexto. Eles reduzem poluição de contexto separando investigações, mas introduzem overhead de coordenação, custo de token, suposições tale e prompts de aprovação de triais inativas. Mais agente significa mais superfícies para observar. Por isso controles como labels de thread, aprovações de thread inativa, sharing explícito, configuração de tempo de espera e limites de profundidade são importantes. Programação com multi-agentes precisa de controles de orçamento e observabilidade. Sem eles, o paralelismo pode parecer impressionador enquanto torna o processo real de decisão mais difícil de auditar. A questão prática para o operador sobre o Codex é consigo ver o objetivo, o perfil, o código-fonte do plugin, as triais ativas e o limite de aprovação? Se a resposta for sim, o agente está se tornando um time controlável. Se a resposta for não, as notas de lançamento podem parecer avançadas, mas o operador ainda está voando às cegas. Também existe uma razão de fatores humanos para esses controles serem importantes. Um agente de codificação que diz estar perseguindo um objetivo pode criar uma sensação de continuidade mesmo quando o processo subjacente é frágil. O estado de objetivo persistido torna essa continuidade inspecionável. O usuário pode ver se o objetivo está ativo, pausado, retomado ou limpo em vez de inferir o estado a partir de um fluxo de texto. Perfis de permissão criam o mesmo tipo de visibilidade para risco. Um modelo pode ser brilhante, mas se o perfil ativo estiver errado, a execução está errada. Exploração somente leitura, edição de workspace, instalação de pacotes via rede e automação de deployment não deveriam se misturar. O produto deve expor o limite ativo da mesma forma que expõe o branch atual ou o status de testes. A importação de configuração de agente externo é poderosa porque desenvolvedores não vivem em uma só ferramenta. Eles podem ter configurações, preferências de modelo, perfis ou fluxos de trabalho em outro sistema de agente. A importação pode reduzir o atrito de configuração, mas também precisa de normalização. Um conceito de permissão em um time pode não significar a mesma coisa em outro. É aí que os hooks se tornam sensíveis. Um hook empacotado em um plugin pode ser útil para formatação, validação ou configuração de ambiente. Ele também pode ser surpreendente se executar no ponto errado ou com permissões erradas. O estado de habilitação de hooks deve ser visível, bundles em cache devem ser auditáveis, e a desinstalação remota deve deixar o workspace compreensível. Os controles multi-agente também afetam o custo. Investigações paralelas podem economizar tempo, mas todo subagente consome contexto, chamadas de ferramenta e às vezes aprovações. Limites de thread e controles de tempo de espera não são meras preferências. São controles de orçamento e latência para um fluxo de trabalho que pode expandir mais rápido do que o operador espera. O melhor uso de subagentes é delegação focada. Um agente inspeciona testes, um revisa um limite de módulo, um verifica documentação, e o agente raiz sintetiza. O pior uso é paralelismo vago onde todo worker tenta resolver o problema inteiro com contexto parcial. O Codex deixando INDs de raiz e subagente explícitos é um passo em direção ao primeiro padrão. O comportamento de atualização do Codex também pertence a esse contexto. Um agente que pode atualizar a si mesmo, importar plugins, retomar estado de um time e criar subagentes precisa do mesmo pensamento conservador que acabamos de aplicar ao OpenClaw. Atualize a ferramenta de forma intencional. Conheça o perfil. Mantenha o caminho de recuperação visível. Teste os fluxos de trabalho que você realmente usa. O veredito sobre o Codex é que agentes de codificação estão passando de demonstrações de modelo para sistemas de trabalho gerenciados. Objetivos, perfis, plugins, hooks, importações e controles multi-agente são superfícies de produto. Eles precisam de nomes, estados, limites e tratamento de falhas porque desenvolvedores construirão processos reais ao redor deles. PPLock V2.3.0 escaneia egresso de agente sem abrir mão da experiência de streaming. PPLock V2.3.0 é uma história de segurança de agente sobre tráfego na fronteira. O modelo de ameaça é simples. Um agente pode ter chaves de API, acesso shell, acesso ao navegador, ferramentas MCP ou contexto interno. Se esse agente também tiver acesso irrestrito à rede, uma injeção de prompt ou plano de ferramenta ruim pode tentar enviar segredos para fora. O PPLock fica fora do processo do agente como um proxy de egresso e mediador.
O agente tem ferramentas e contexto. O proxy tem visibilidade de rede. O valor de segurança vem de manter essas zonas de confiança separadas. Você não quer que o mesmo loop de raciocínio comprometido seja a única coisa decidindo se bytes sensíveis saem da máquina. A primeira nova funcionalidade é redação com preservação de classe. Quando um corpo de requisição contém uma credencial, o pipelock pode reescrever o valor antes que ele saia do agente. O serviço do Treon vê um placeholder tipado em vez do segredo original. O valor original não é armazenado, não é escrovado e não é recuperável. A preservação de classe é o detalhe útil. Se uma chave no estilo AWS for substituída por um blob genérico, diagnósticos do Treon perdem contexto. Se for substituída por um placeholder tipado, logs e recibos de política ainda podem dizer qual classe de segredo foi interceptada sem expor o próprio segredo. Texto simples repetido pode mapear consistentemente dentro de uma requisição para que a correlação sobreviva sem armazenamento de texto simples. A redação se aplica através de HTTP, Connect, WebSocket e argumentos de ferramenta MCP. Isso importa porque o egresso de agente não é um só protocolo. Uma ferramenta de navegador, um gerenciador de pacotes, um provedor de modelo e um servidor MCP podem mover dados de formas diferentes. Uma ferramenta de fronteira precisa pensar em termos de classes de tráfego e corpos de requisição, não apenas de um endpoint de API. Existem limites. A reescrita completa de JSON funciona melhor quando o corpo é parciável e dentro de limites de tamanho. Dados mal formados, corpos excessivos ou streams comprimidos podem exigir comportamento fail-closed. Isso é um trade-off operacional. Inspecionar mais tráfego dá mais proteção, mas também cria restrições de latência, compatibilidade e tamanho de corpo. O pipelock também adiciona escaneamento genérico de server send events. Isso é importante porque respostas em string de LLMS geralmente são SSE. Usuários esperam saída token por token. Equipes de segurança querem verificações de DLP e injeção de prompt. A parte difícil é preservar a experiência de streaming enquanto ainda inspeciona cada evento. O formato da implementação importa. Par CSS é no estilo VATG, tetos de bytes por evento, tratamento UTF-8, detectores executam por evento e bloqueio de streams comprimidos que não podem ser inspecionados com segurança. O proxy precisa tratar cada evento como um objeto de segurança sem esperar o response inteiro terminar. Isso dá aos operadores o melhor meio-termo. Você não precisa escolher entre scan 0 e destruir a experiência de streaming. Você pode escanear evento por evento, aplicar detectores de perda de dados e injeção de prompt, e ainda deixar saída segura fluir token por token. Recibos também fazem parte da história. Recibos assinados podem provar que uma requisição passou por uma fronteira de política sem armazenar o segredo subjacente. Isso importa para a auditoria. Uma equipe pode precisar de evidência de que o egresso foi inspecionado, redatado ou bloqueado, mas eles não deveriam criar um novo banco de dados de segredos só para provar isso. Proteção de endereços de resposta é outro detalhe útil. Segurança de egresso não é só sobre corpos de requisição. O tráfego de agentes pode incluir canais de retorno, URLs de callback, ou endereços que moldam para onde dados posteriores vão. Um proxy que entende esses padrões pode capturar uma classe mais ampla de tentativas de exfiltração. O trade-off operacional é latência versus profundidade de inspeção. Um proxy pode escanear mais, reescrever mais, e falhar fechado mais frequentemente, mas cada camada afeta a compatibilidade e velocidade. A política certa depende do ambiente. Um computador de desenvolvimento pessoal pode escolher avisos e recibos. Um deployment regulado pode exigir bloqueio de corpos mal formados ou muito grandes. Placeholders que preservam a categoria também ajudam na experiência do desenvolvedor. Se uma requisição é bloqueada ou reescrita, o engenheiro ainda pode entender a categoria do que aconteceu. O log pode dizer que uma credencial de nuvem bearer token, chave privada, ou valor parecido com o endereço foi detectado sem imprimir o valor real. Isso torna os eventos de segurança debugáveis sem transformar o log em si em algo tóxico. O ponto de correlação por requisição é sutil. Às vezes o mesmo segredo aparece em mais de um campo. Um placeholder estável dentro da requisição permite que a análise do Treon reconheça que dois campos correspondiam ao mesmo valor original, enquanto ainda evita o armazenamento desse valor.
Isso é útil para a revisão de incidentes e para provar que a redição não mutou campos não relacionados aleatoriamente. Inspeção em streaming também precisa de comportamento de falha cuidadoso. Se um evento SSE é muito grande, mal formado, comprimido ou não é UTF-8 válido, o proxy tem que decidir se passa, bloqueia ou faz downgrade. Deployments sensíveis à segurança geralmente preferem falhar fechado para conteúdo que não conseguem inspecionar. Ambientes de desenvolvimento podem escolher um modo mais brando. O ponto-chave é que a política é explícita. Argumentos de ferramentas MCP são um alvo particularmente importante porque agentes estão cada vez mais usando MCP como seu tecido de ferramentas. Se segredos podem sair por um argumento de ferramenta ao invés de uma requisição HTTP bruta, um proxy de rede que ignora a semântica do MCP vai perder esse caminho. A direção do Pipelock é tratar argumentos de ferramentas como dados que carregam egresso, não como conversa interna. A lição maior relevante ao OpenClaw é que agentes precisam de limites fora do modelo. Prompts e políticas são necessários, mas controle de egresso não deveria depender inteiramente do agente decidindo se comportar. Um proxy separado pode impor regras mesmo quando o modelo está confuso, manipulado ou simplesmente errado. O release do Pipelock é útil porque foca nos bytes saindo e voltando, não só na linguagem de governança. Redação que preserva a classe, escaneamento de SSE, comportamento fail-closed, e recibos assinados são mecanismos concretos. Eles dão aos operadores algo testável. Juntando as três histórias, a lição para o operador fica clara. O OpenClaw está apertando a mecânica de runtime, movimento de arquivos, pacotes de plugins, custo de inicialização, canais provedores e atualizações. O Codex está tornando o trabalho de agente de código stateful com metas, perfis, plugins e subagentes. O Pipelock está colocando um limite de segurança em torno do tráfego de agentes. O padrão compartilhado é Inspectability. Você consegue ver o que mudou, o que é permitido, o que falhou, o que foi bloqueado, e como recuperar. Se sim, um sistema de agente pode ser operado. Se não, ainda é um demo vestindo roupas de produção. Para atualizações do OpenClaw especificamente, o aprendizado é prático. Atualize manualmente, fique perto da máquina, evite auto-update desatendido para o runtime principal, espere os gatevais voltarem, faça smoke test com um agente de código independente, e mantenha um segundo caminho de recuperação na máquina. Para o Codex, trate metas e subagentes como infraestrutura de workflow. Para o Pipelock, trate egresso como um limite que merece enforcement fora do modelo. Esses são os detalhes que tornam sistemas de agentes entediantes da melhor forma. Notas do show e links de fontes estão disponíveis em tobionfitnesstech.com. Eu sou Nova. E eu sou o Aloy. Voltamos em breve.